Com certeza vocês já viram essa máscara aqui, né, talvez já tenham visto também essa arca de Anubis, talvez também o trono encontrado na tumba de Tutancâmon, certamente já ouviram falar de Tutancâmon, mas vocês já viram como que a tumba do Tutancâmon era originalmente quando ela foi encontrada? A complexidade e a quantidade de camadas de proteção que guardavam ali o faraó na sua preparação para o pós-vida? Aqui só para dar um spoiler rápido, né? Isso aqui é a câmara mortuária do Tutancâmon. Dá uma olhada, mas a gente vai explicar isso. Aqui não dá para entender perfeitamente o que está acontecendo, né? Mas a gente vai explicar exatamente isso ao longo do vídeo, vendo camada por camada como é que isso foi descoberto, né? Pegando as camadas da câmara mortuária, pegando as camadas mágicas que aparecem, por exemplo, nas costas da máscara mortuária do Tutancâmon, né? Esse aqui é um trechinho do Livro dos Mortos. A gente vai basicamente refazer aqui nesse vídeo o trajeto, né, o percurso de descoberta, as camadas, né, a superação das camadas durante a descoberta da tumba pelo Howard Carter, né, que é esse camarada aqui que foi o líder da escavação, e desfazer o que o Tutancâmon, ou pelo menos os oficiais ali responsáveis pelo seu sepultamento, tentaram fazer, que era proteger ao máximo o rei. No fim das contas, ele acabou sendo exposto, né, e a múmia dele está por aí nua. Mas como é que a gente chega de um ponto até o outro, né? Antes de começar, rapidinho, só agradecer a Insider, né, que está patrocinando esse vídeo. A Insider, vocês sabem, produz, por exemplo, as camisetas tecnológicas, né, que não precisa passar, são anti-odor, são extremamente confortáveis e tal. Então depois eu recomendo que vocês acessem o site lá, né, usem o cupom ESTRANHA para conseguir até 15% de desconto, ou pelo menos, na verdade, 15% de desconto em todas as peças lá no site. E o link, inclusive, do site vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, em algum lugar na tela e num QR Code. Então já aproveita quem está assistindo no computador, abre uma aba no site da Insider aí, depois do vídeo, vai lá dar uma explorada. Beleza? Mas vamos lá começar então a vencer as camadas que levam até o Tutancâmon. Então, só para começar, só para situar geograficamente a coisa, o Egito está aqui, né, no norte da África, e a gente tem o delta do Nilo. Na base do delta, né, ou sei lá, na ponta do delta, a gente tem a cidade, a região, né, de Gizé, o complexo funerário de Gizé, onde estão as 3 grandes pirâmides mais conhecidas. Próximo ali tem a pirâmide mais antiga de todas, que é a pirâmide de Saqqara, e isso tudo está próximo do que hoje é o Cairo, né? Só que mais para baixo, bem para o sul, a gente tem o Vale dos Reis, que é onde estão esses vários túmulos, entre eles o túmulo de Tutancâmon. Então a gente está nessa região aqui, mais para o sul do Egito, né? Onde tinha a cidade de Tebas. E a gente está especificamente ao oeste do Nilo, esse que é o rio Nilo, né? Que faz esse percurso do sul para o norte. E a gente está ao oeste, que era a terra dos mortos, né? O oeste ele tem ele tem esse simbolismo, né? Da morte, porque é onde o sol morre todos os dias. E o Osíris, que é o senhor do mundo dos mortos, era chamado de senhor do oeste, e por aí vai. Então, ao oeste do Nilo, nessa região, tem essas várias tumbas, entre elas, essas várias tumbas aqui, né? Todos esses KVs aqui. KV é King Valley, né? O Vale dos Reis, e a numeração da tumba. A tumba que nos interessa é essa aqui, 62, KV62, que é a do Tutancâmon, que originalmente, claro, não estava bonitinha, escavadinha assim. Ela estava, essa bem maior aqui é a do Ramsés VI, que já era conhecida, né? KV9, e estavam escavando em volta dessa tumba do Ramsés VI e encontraram um degrau. Na verdade, já tinha pistas, né, de que a tumba do Tutancâmon poderia estar ali, então o Carter foi seguindo uma pista e a equipe dele encontrou um degrau e começaram a escavar em volta desse degrau, né? E aqui essa já é a entrada da tumba de Tutancâmon quando ela foi encontrada. Então vocês veem, ela está bem mais escondidinha. Já teve uma escavação aqui revelando esse ponto e aqui tem uma entrada, uma paredezinha, né, de argamassa com selos. Essas partes de argamassa, o que acontece? A tumba ela era escavada direto na rocha, né? E aí depois de você fazer a escavação, você selava a tumba com argamassa. E nessa argamassa era selado, tipo carimbado, alguns cartuchos, que são essa forma aqui, né? Oblonga, essa forma quase oval, né? Um retângulo de cantos arredondados. E aqui a gente tem um selo de necrópole real, que tem o Anubis, o deus aqui que é associado aos cuidados funerários, a mumificação, o transporte dos mortos, dos mortos, né? Da pessoa que era um vivo e vai para o mundo dos mortos, esse trânsito da primeira vida para a segunda vida. Então o Anubis está representado aqui, e embaixo dele tem 9 cativos, que representam os inimigos do Egito, que estão aqui ajoelhados e com os braços amarrados atrás do corpo, né? Então esse é um selo real de necrópole,
necrópole, um complexo funerário. Então, quando o Carter viu isso aqui, ele já identificou que ali teria uma tumba, muito provavelmente a tumba do Tutancâmon, e aí ele começou as escavações, e aqui já está mais avançada a escavação, né, descobrindo toda a escadaria aqui, que leva para um corredor, e aqui só dando um spoiler da estrutura, né? Mas aqui está a escadaria, aí a escadaria chegava numa parede de argamassa, atravessada essa parede de argamassa tem o corredor, e aí chegava na segunda parede de argamassa, que também estava com selos, de selos reais, né, da época mesmo do Tutancâmon, por volta de 1300 a.C., e aí derrubaram essa parede para atingir, chegar na primeira parte da câmara, da tumba, que não é ainda a câmara mortuária. Então o corpo do Tutancâmon ainda não estava aqui, né? Então já venceram uma camada de proteção, que era o próprio fato, né, dessa tumba ter sido coberta de terra e coberta por uma vila de trabalhadores também, que foi instalada ali por cima dela durante o tempo. Então escavaram essa primeira camada e chegaram aqui, venceram esse segundo obstáculo, depois a parede mais interna de argamassa venceram esse obstáculo e chegaram à antecâmara da tumba do Tutancâmon, né, que estava cheio de objetos aqui. Estava cheia de objetos, tem vários carros de guerra desmontados, tem vários baús, caixas com principalmente roupa, tecido, tem também joias, né, várias coisas, mas nessa parte da antecâmara não estão os objetos mais sagrados, assim, mais preciosos, isso estava na câmara funerária principalmente e na tesouraria, que a gente vai ver daqui a pouco esses ambientes, mas aqui tem algumas camas, né, ou divãs, camas mortuárias com formas de animal. Então esse aqui é o hipopótamo, aí tem a da vaca sagrada na frente aqui, a vaca sagrada com o disco solar entre os chifres, né? E na frente dela tem mais uma cama que é com a forma do leão. E aqui várias caixas, né, que vocês podem ver. A gente não vai analisar ponto a ponto aqui todos os objetos, a gente quer encontrar o corpo do Tutancâmon que está atrás dessa parede aqui, né? Então, nessa parede você tem essas duas estátuas guardando uma parede de argamassa. Essa parede aqui, essa parte da parede, é a parede de rocha mesmo, onde a tumba foi escavada, como eu disse, direto na rocha. E eles fizeram uma abertura nessa rocha para acessar, para fazer um próximo ambiente, e a coisa foi selada com argamassa. Então, de novo, aqui a gente tem selos, né? Não dá para ver tão bem na imagem, ela não está em altíssima resolução, mas dá para ver, tem várias marcações, vários carimbinhos, vários selos aqui nessa parede, que também são selos da época. E aí o Carter, então, precisou derrubar essa parede, né? Abrir essa parede. Ele fez uma abertura extraoficial, inclusive em segredo, com o patrocinador da escavação, que era o Lord Carnarvon, e depois eles esconderam esse negócio que era proibido e depois fizeram a abertura oficial alguns meses depois, derrubando a parede mesmo, né? Então eles fizeram uma estrutura de madeira aqui para ter acesso ao negócio. E quando eles abriram essa parede, aqui dá para ver melhor os selos, ó, tá vendo? Os selos na parede de argamassa, as estátuas lá, né? E aqui, da antecâmara, a gente já consegue ver a câmara mortuária propriamente, mas não consegue ver muito bem, porque quando foi feito esse buraco, o que você vê inicialmente, isso que são as fotografias do Burton, né, que era um fotógrafo que acompanhou essas escavações. Então são todas fotos da época em que o Carter estava escavando. O Carter e a equipe dele estavam escavando ainda e estavam registrando tudo por foto. Até porque esses objetos muitas vezes eram tão frágeis que durante uma foto, tem relatos do próprio Burton falando disso, que às vezes ele estava preparando para bater a foto e o objeto colapsava. Então a fotografia foi fundamental para registrar muita coisa que teria se perdido e que se perdeu materialmente. E a gente não teria notícia nenhuma se não tivesse sido feitas as fotografias. Então, muito importante esse processo de fotografia. Então, os caras fotografaram tudo, e aqui a gente vê essa fotografia de quando a parede da antecâmara para a câmara já está derrubada, só que a gente vê, parece que tem outra parede aqui, né, na sequência, com esse símbolo, que são umas... Tem uns pilares aqui, são os pilares Djed, associados a Osíris, que tem esses três patamarezinhos, e tem esse laço, né, que são os laços de Ísis, chamado de Iet, se eu não me engano, que ele parece o Ankh, que é aquela cruz ansata mais característica, né, que parece uma cruz só que com um laço. Aqui também essa forma aqui também é um símbolo de vida, né, mas associado principalmente à deusa Ísis, chamado de laços de Ísis. Mas a gente vai ver essa forma depois, daqui a pouco, numa imagem melhor.
mas você tem essa parede, essa aparente parede aqui, que não é uma parede. Na verdade, isso aqui, aqui, ó, aqui o Carter e o Carnarvon, né, o financiador da coisa toda, a parede aqui selada, aqui dá para ver os selos bem também, quebrada. Então violaram aqui a tumba do Tutankhamon e chegaram na câmara mortuária que tem essa estrutura. O que é essa estrutura? Essa estrutura é isso aqui, ó, não é uma parede. É um baú gigantesco, chamado às vezes de santuário, de ataúde. Um caixão mesmo, né? Um grande caixão. E eu vou chamar de baú, tá? Que é uma primeira camada dentro da câmara mortuária que protege o corpo do Tutankhamon. Então aqui é aquela forma, né? Só para mostrar ela melhor aqui. Ela tem aquela cabeça parecendo a do Ankh, só que ela tem os bracinhos para baixo, tem duas perninhas. E aqui os pilares de Osíris, né? Então ela tem várias vezes esse tema repetido e tem também vários hieróglifos, né, de textos funerários. É maravilhoso isso aqui, né? E ela, não, ela é de madeira folheada a ouro. Então, isso não é ouro maciço, né? Mas é madeira folheada a ouro e aqui tem o ureu, né, essa serpente, a cobra, né, que representa a realeza com as asas abertas aqui, ela vai serpenteando até chegar em outra ponta que também tem ela lá do outro lado. Então, enfim, um objeto maravilhoso, gigantesco, né? Isso aqui ocupa praticamente a câmara mortuária toda. E quando eles começaram a abrir esse baú, eles descobriram dentro dele outro baú, também gigantesco, de madeira folhada a ouro, que é esse aqui, que já tem outros temas também funerários, né? Com várias figuras mumificadas aqui. É uma loucura, assim, né? Eu não sei exatamente o significado dessas passagens especificamente, mas tem umas estrelas, por exemplo, meio que emanando uns raios aqui, nessas figuras mumificadas, com o Ba, né, que é essa figura que representa o aspecto dinâmico do ser, né, da alma, se quiser usar essa palavra, que aparece muito nos textos funerários. Várias estrelas aqui. Aqui tem um Ureu também jogando sei lá, esses raios, essa luz, sei lá, o que representa isso exatamente. Mas enfim, não dá para analisar ponto a ponto aqui, mas é só para mostrar que é realmente maravilhoso, que vocês encontram. Mas eu vou deixar o link para essas imagens também, para alguma delas, tá? Na descrição do vídeo. Vocês podem depois dar uma viajada longa aí, porque isso aqui é realmente muito bonito e muito intrigante. Mas são cenas de textos funerários, né, recolhidos no livro dos mortos, no livro dos caixões, né, o livro dos sarcófagos, e por aí vai. E aí dentro desse, então tem um primeiro baú, santuário desse, depois um segundo. Dentro do segundo foi encontrado um terceiro, na mesma forma, inclusive, né, do segundo, com outros temas aqui. Aqui tem a barca solar, aqui tem os vários deuses, né, para o julgamento da alma, ou julgamento do ser, né, se quiser evitar a palavra alma para o contexto egípcio, mas aqui a gente tem Osíris com a coroa do Alto Egito, e por aí vai. E aí, dentro desse terceiro baú santuário, encontraram um quarto baú, e isso aqui são semanas, tá, para desmontar isso com todo cuidado, para preservar o negócio. Então são semanas, meses, às vezes, para desmontar cada uma dessas estruturas, não tem muito espaço de manobra para tirar essas placas, né, para revelar as de baixo. Enfim, mas aqui a gente chega no quarto baú santuário, que aqui tem um tema dos quatro filhos de Horus, né, com aqui o que é a cara do pai, que tem cara de falcão, e aí tem o com cara de humano, com cabeça, né, de homem, cabeça de chacal e cabeça de babuíno. São os quatro filhos de Horus que estão associados também a esse contexto funerário. Eles protegem os órgãos internos no processo de mumificação. Geralmente os vasos canopus, que é onde são colocados os órgãos internos durante o processo de mumificação, os órgãos internos são retirados do corpo porque eles apodrecem muito rápido, né, por ter muito mais umidade, então eles são retirados do corpo e colocados em vasos, né, e esses vasos geralmente têm a cara dos filhos de Horus como tampa. E eles estão entre duas figuras com cabeça de Ibis, né, que provavelmente é Thoth, não sei dizer com certeza não, mas parece, né, que os olhos, né, o Edget e tal. Esses vários temas funerários aparecendo aqui, e aí dentro desse quarto santuário, essa quarta camada aqui de madeira folhada a ouro, todas são de madeira folhada a ouro, a gente chega finalmente no sarcófago, propriamente dito, né? Que é a caixa de pedra ali, no caso quartzito, é tipo um quartzo, né? Com tampa de mármore pintado para ficar parecido, encaixar, né? Combinar com o sarcófago de quartzito. Aqui novamente esse símbolo, né? Dos laços de Ísis.
e em cada canto do sarcófago tem uma deusa também com as asas abertas protegendo o Tutankhamon. Então deixa eu pegar aqui uma imagem melhor do sarcófago. Antes disso aqui, ó, os trabalhadores aqui, ó, a equipe do Carter tirando a tampa, né, de um desses santuários. Eu acho que esse é o mais externo aqui, ó, vocês veem as formas do laço de Is aqui, então esse é o mais externo, tirando a tampa aqui. Aqui já tirando um outro sarcófago mais interno, que já tem uma tampa diferente, né? Não sei se esse é o segundo, talvez. Aqui o Carter observando essa estrutura e vendo o que tem dentro aqui, né? Esse aqui é o segundo mais externo, o segundo sarcófago mais externo. Sarcófago não, perdão. Baú santuário. E aí a gente chega no sarcófago agora, assim, o sarcófago propriamente dito, que tem, como eu disse, as deusas em cada canto aqui com as asas abertas. Isso aqui é uma imagem de computador reconstituindo, né, artisticamente a coisa. Tá bem realista, inclusive. Para dar uma dimensão já com cores, né, da coisa. Aqui os pilares de Ged e os laços de Ísis, as deusas e textos funerários inscritos aqui em hieróglifos, né, em toda a superfície externa do sarcófago. E aí, depois de aberto o sarcófago, encontraram o quê? A múmia, finalmente? Ainda não. Aí encontraram, então aqui a gente tem as paredes da câmara funerária, com temas também, né, da ida de Tutankhamon para o mundo dos mortos, temas da barca solar aqui com Khepri, né, o besouro, o escaravelho carregando o sol e tal, a cerimônia da abertura da boca aqui, com o sucessor de Tutankhamon fazendo o processo, né, com o manto de leopardo sacerdotal. Enfim, depois a gente pode fazer um outro vídeo para analisar esses temas da câmara, mas vamos continuar a viagem aqui para dentro dessas camadas de proteção, né? Então, depois de aberto o santuário, ou o sarcófago, depois de aberto todos esses santuários e chegamos aqui no sarcófago, a tampa do sarcófago removida, o que se encontra aqui? Um caixão antropóide, né, que é um caixão com forma humana. No caso aqui, ele tem essa forma que representa o rei, com os símbolos de Osíris e com os símbolos reais, né, que são o cajado, que é o pastoreio, né, o rei como líder, como pastor do povo, e o mangal, que é esse implemento agrícola, que é essa ferramenta de debulhar grãos. Então representa a prosperidade, a provisão, né, o rei alimentando o povo, coisa do tipo. Então tem esse caixão antropóide, que é esse caixão aqui, também maravilhoso, né? Isso é madeira banhada a ouro, né, folheada a ouro, aqui com os objetos aqui, né, a barba cerimonial, o abutre e o ureu do outro lado representando o domínio sobre o Alto e o Baixo Egito, a deusa de asas abertas aqui, vários hieróglifos também aqui, os detalhes, né? Esse aqui é uma réplica, tá? Porque o original tem essa parte detonada, porque não coube, é tão grande essa estrutura aqui que ela não coube no sarcófago, e eles tiveram que cortar um pedaço do pé para caber no sarcófago. Então, quer ver? Acho que eu peguei a imagem aqui, ó. Essa é a imagem do sarcófago mais externo com o pé. Isso aqui é original, tá? Isso aqui não foi ninguém que derramou nesse laboratório, nada aqui não. Isso aqui de fato estava assim quando o Carter encontrou, porque eles tiveram que raspar, né, cortar um pedaço do pé para caber no sarcófago e colocaram uma resina para proteger a madeira, né, acredito. Então aqui está o sarcófago, esse é o verdadeiro, né? Estava num processo de restauro quando tiraram essa foto aqui. E aí dentro desse, tô falando sarcófago, né, mas é porque geralmente isso é chamado de sarcófago também, mas para diferenciar, né, sarcófago mais tecnicamente são essas estruturas de pedra, né? Sarcófago significa comedor de carne em grego, que é o nome que os gregos deram para esses caixões de pedra, por assim dizer, né? Essas estruturas, esses objetos funerários de pedra, porque eles acreditavam que a pedra acelerava o processo de decomposição do corpo, que comia a carne do corpo. Então, por isso que é chamado de sarcófago, né? Essa estrutura especificamente. Mas geralmente o pessoal chama isso de sarcófago também. Mas esses aqui são caixões antropóides. E esse é o mais externo de todos. Se ele é o mais externo, já estou antecipando que tinha outro por baixo, né? Então, depois que o Carter abriu esse mais externo, ele encontrou um segundo que tinha um manto também revestindo a esse segundo caixão. Aí ele teve que desdobrar esse manto. É muito complicado, porque o manto ele tinha alguns objetos incrustados, então eles jogavam cera para manter tudo na posição certinha, para
desenrolar sem a coisa espatifar, né? Sem espatifar, não, sem esfarelar. Enfim, então como eu disse, que são meses. Para cada etapa dessas são semanas, meses às vezes, para não prejudicar, não destruir, né, os objetos. E aí, avançando aqui para o segundo, né, então aqui está o primeiro, o mais externo. Aqui eu acho que aqui no cantinho da imagem é o trono, inclusive, do Tutankhamon, que foi encontrado na antecâmara, né? Aquele trono que eu mostrei lá no início do vídeo. E aí, dentro desse segundo caixão antropóide, foi encontrado finalmente o quê? A múmia? Não. Um terceiro caixão antropóide, que é esse aqui. Esse é o Carter e alguém egípcio aqui da equipe dele. Aqui está o segundo caixão antropóide e dentro dele um terceiro, que esse foi uma surpresa violenta, porque esse caixão, todos os outros são de madeira folhada a ouro, assim como os baús santuários também são de madeira folhada a ouro. Só que esse terceiro, que é o mais interno deles, ele é de ouro maciço. São 110 quilos de ouro. Hoje, o quilo do ouro vale R$500 mil, mais ou menos, se eu não estou enganado. 1 quilo. Então, é um caixão aqui de 110 quilos de ouro. Então, só materialmente o negócio vale R$50 milhões. Vale muito mais do que isso. Tanto historicamente, até financeiramente, se alguém fosse comprar, isso seria muito mais caro, porque o mais impressionante não é nem a quantidade de metal investido, mas o trabalho absurdo, né? Também maravilhoso que os caras fizeram. Esse aqui é o caixão mais interno, né? Que estava dentro desse aqui, que é o segundo. Esse aqui é o terceiro. Tem uma imagem mais interessante dele aqui, ó, que é essa aqui, que está com uma resolução um pouco maior, então a gente consegue aproximar, né? Ver aqui o ureu e o abutre no toucado, né? Nessa touca do faraó. Aqui a barba cerimonial. Os objetos, né? O cajado, como eu disse, e o mangal, que é esse negócio de bater no cereal, né? Para malhar o trigo, por exemplo. Aqui, isso aqui é vidro colorido, se eu não me engano. Tem algumas incrustações também. Aqui essa parte, olha isso, cara. Aqui com o tema do abutre novamente, o ureu do outro lado, né? Com as asas cobrindo o corpo do faraó. E aí dentro, finalmente, depois que a gente abre esse terceiro, o mais interno de todos, a gente encontra agora, sim, finalmente, a múmia, né? O corpo do Tutankhamon. Eu não vou mostrar muita imagem de múmia aqui, tá? Eu acho que eu vou mostrar só essa, basicamente. Porque fundamentalmente uma múmia é um cadáver, né? Não sei se é muito legal ficar mostrando isso. Mas aqui está o corpo com as várias faixas de linho, né? Em volta da múmia do Tutankhamon. E aqui a máscara funerária, né? A famosa máscara mortuária do Tut, que é essa aqui. Que é o objeto, talvez o objeto mais famoso da história inteira do Egito. Um dos objetos mais famosos da história, que é a máscara do Tutankhamon, né? Que é famosa por razões evidentes aqui. Ela é realmente maravilhosa, né? Toda de ouro também, são cerca de 10 quilos, se eu não me engano, de máscara. Boa parte disso é ouro e também tem vidro colorido, fazendo assim esses detalhes do toucado. Outros detalhes também, os olhos também são de outras pedras, né, minerais. E ela tem a parte de trás também, aqui, que dá para ver melhor aqui, né? O vidro quebrado, onde o vidro quebrou, dá para ver melhor o relevo aqui. Eles fizeram esses sulcos na parte de ouro, e aí faz o vidro colorido e molda ali enquanto ele está quente, né? Coloca. Aqui, ó, aqui tá bem quebrado, né? E aqui embaixo, mais hieróglifos de mais textos funerários que servem como essa proteção mágica, ao mesmo tempo uma garantia ou uma estratégia para vitalizar o Tutankhamon na próxima vida, com indicações, né, de o que ele deve fazer, o que ele deve falar em cada etapa para ele chegar na segunda vida e como garantir as coisas, sei lá, o campo de Osíris, o campo o seu espaço de terra no campo de Osíris, enfim, de toda uma elaboração mitológica e ritualística em torno da morte que é assim infinitamente complexa no Egito. E esses textos apontam para isso, né, e preparam o morto para isso e garantem certas proteções contra entidades mais hostis no porvir e por aí vai, né? Então aqui tem uma parte do livro dos mortos inscrita nas costas da máscara, né? Porque essa máscara na verdade é mais um capacete que cobre a cabeça e a parte de cima, assim, do tronco, né? Ela não é só a parte da frente, não. Como vocês estão vendo aqui, né? Nessa imagem de lado que dá para ver a parte da frente e um pouquinho da parte de trás.
Então a máscara de Tutankhamon, mais uma camada protegendo a múmia, e aqui o Carter com a múmia, né, as autoridades egípcias aqui, aqui ó, as autoridades egípcias de chapeuzinho aqui, característico, né, da época ali, da cultura, e aqui o Carter aqui, e a múmia do Tutankhamon entre essas figuras que, de uma forma bastante sacana, expuseram, né, desfizeram tudo que os caras tinham feito. De certa forma, assim, o Tutankhamon é hoje o faraó mais famoso do mundo, é uma das figuras históricas mais famosas do planeta, graças a essa descoberta, né? Na época dele, ele era um faraó considerado pouco relevante. A gente tem pouca coisa. Até a descoberta da tumba dele tinha praticamente nada sobre o Tutankhamon, não se sabia praticamente nada sobre ele, porque é uma figura menor ali, né? Não está num período. Está num período interessante do Egito, porque é o fim do período de Amarna, que é um período bem curioso, porque muda a capital, muda a forma de arte, muda os cultos ao período do Akhenaten, né? E o Tutankhamon está na transição desse período de Amarna para o período posterior, uma restauração da tradição mais antiga egípcia. Então ele tem uma posição histórica interessante, mas não foi de forma alguma um faraó poderoso, um faraó conhecido por questões de expansão comercial, de expansão territorial, de proeza militar, nada disso. Ele morreu, inclusive, muito novo, né? A múmia foi fundamental para ter essa informação também. Ele morreu por volta dos 18, 19 anos. Ele tinha alguns problemas de saúde, então, assim, não foi um faraó que se destacou em vida, mas acabou se destacando em morte, principalmente por causa da descoberta da tumba, que estava praticamente intacta, né? A maior parte das tumbas encontradas no Egito já tinham sido roubadas ainda na antiguidade, né, violadas na antiguidade, ou depois, na Idade Média, no início do período moderno, né, quando o pessoal consumia múmia, inclusive, medicinalmente, já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Então tem uma história longa de milênios de violação de sepulturas no Egito, que não foram documentadas, então tudo se perdeu ali para a história, e tem um contexto mais recente de violações documentadas, né, como a do Carter, que a gente pelo menos se beneficia das informações colhidas, né, com muito cuidado mesmo. Então, o Carter é essa figura que, ao mesmo tempo, não foi muito generosa com o Tutankhamon, num certo sentido, né, porque desfez ali o que o cara tinha feito, mas acabou tornando essa figura uma das mais célebres do mundo, então imortalizou o Tutankhamon por outra via, que não tem muito a ver com o Livro dos Mortos, mas tem a ver com a lembrança, né, com, sei lá, com a história. É de você pensar também, né, se o Tutankhamon, que é um faraó que não era considerado tão relevante na sua própria época, comparado com outros faraós, tinha uma estrutura nesse nível de trabalho e riqueza material, como é que será que era a tumba do Ramsés II, né? Como é que será que era a tumba de um Tutmés III? Sei lá, esses grandes faraós mais notáveis, assim, que reinaram, tiveram reinos mais gloriosos e tal, como é que será que era a tumba desses caras? Que infelizmente para nós foi perdido por causa dessas violações antigas, né? Então, assim, mas fica a dúvida, né? O fato é que a gente tem só essa. Nesse nível, a gente só tem essa tumba do Tutankhamon até hoje. Quem sabe a gente encontra uma próxima aí também. Tem outras tumbas bem quase intactas também, como a tumba do Psusenés I, chamado de Faraó de Prata, só que ela é muito mais modesta, né? De outro período também, ela está em outra região, está muito mais para o norte. Mas assim, uma tumba do Vale dos Reis intacta é só a do Tutankhamon, né? Infelizmente. Mas, pelo menos ela a gente tem. E, enfim, como eu disse, depois a gente pode fazer uma viagem mais completa por ela. Eu queria, nesse vídeo, mostrar só a questão das camadas mesmo, principalmente que revestem o corpo do Tutankhamon. Espero que vocês tenham achado interessante aí. Eu vou deixar algumas imagens na descrição do vídeo e também bibliografia para vocês se aprofundarem. E como sempre agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e até o próximo. Falou!